É bom meditar na palavra do Senhor. Nós estamos com alguns visitantes pela primeira vez. Nossa irmã Maria Rita, ali, a irmã Laura, a irmã Filomena, que é esposa do pastor Ailton. O pastor Ailton teve aqui na sua esposa. Visitante, eu gostaria que os irmãos que estão próximos cumprimentassem esses irmãos e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tá? Sintam, aqui é a casa do Pai, né? Então é lugar de ficar à vontade, né? Na casa do Pai é lugar de ficarmos à vontade. Eu queria trazer uma palavra. Nós estamos dando na sequência ao Sermão do Monte. Eu preguei sobre bem-aventurados os humildes. Depois Deus colocou no meu coração para a pastora trazer uma palavra. Depois eu preguei sobre bem-aventurados os que choram, que fala sobre arrependimento. Hoje eu estaria pregando sobre bem-aventurados mansos. Só que eu sempre digo uma coisa: o dono desse altar é o Senhor, o dono dessa casa é o Senhor. Então o Senhor tocou no meu coração para semana que vem eu vou pregar sobre bem-aventurados mansos, mas hoje eu vou trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para pregar nessa noite, que está em 1 Samuel 16. Logo depois de Juiz, passou Ruth, e vocês vão logo encontrar, 1 Samuel 16, Juízes, Ruth. Os irmãos acharam, amém? 1 Samuel 16. Não deixe perder essa palavra, não. Deixa, você possa guardar essa palavra no teu coração e sair daqui abençoado pela voz do Senhor. Porque eu creio que essa palavra é do Senhor. A partir do versículo 14. Diz a palavra de Deus: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, se referindo a Davi, tá? O belemita, que sabe tocar bem, é forte, é corajoso, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o seu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e carregou de pão um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-lhe a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim que Davi foi a Saul, esteve perante este, e este o amou muito, e fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, Pai. E peço que nessa noite o Senhor fale em cada coração. Peço que essa palavra não seja uma palavra minha, uma palavra do meu coração, mas seja do teu coração para o coração da tua igreja, Pai. E cada vida que está aqui saia daqui edificada, abençoada pelo Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, talvez lendo assim você não pegou. Mas esse texto é o seguinte: fala primeiramente do rei Saul. Quem era o rei Saul?
era o rei de Israel. E esse rei, ele já andou na presença de Deus. Um dia ele deixou de andar na presença de Deus. Quando ele andava na presença de Deus, o que acontecia? Ele tinha o Espírito de Deus. Quando ele deixou de andar na presença de Deus, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, um espírito maligno, até o talvez na sua passagem está, um espírito maligno da parte de Deus. Eu me lembro que quando eu dava aula no seminário, até alguns pastores perguntavam, falavam assim, pastor, eu não entendo isso, um espírito maligno da parte de Deus. Mas se você for para o original, está escrito assim, um espírito maligno permitido por Deus. Não é diferente? Um espírito maligno da parte de Deus para um espírito maligno permitido por Deus. Porque até para o inimigo poder chegar perto de alguém, Deus tem que permitir. Se Deus não permitir, nada acontece. E tem outra coisa, enquanto você estiver com o Espírito Santo, o inimigo não pode entrar em você. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nessa casa não tem lugar para outra coisa. Eu me lembro, certa vez, eu fui visitar uma igreja. E nessa igreja, o pastor da igreja foi botando a mão na cabeça de todo mundo e dizendo, sai, todo mundo da igreja. E eu olhei e disse assim, ele vai chegar até mim, não faz isso. Quando ele botou a mão, veio para botar a mão na minha cabeça, eu disse, ele ia botar a mão na minha cabeça, eu disse, não vai botar a mão na minha cabeça, porque o que está dentro de mim é o Espírito Santo, eu não quero que ele saia. O Espírito Santo não tem que sair. Então, se você vê também uma coisa assim, na igreja, se você for em alguma igreja, alguém mandar você botar a mão na sua cabeça e dizer, sai, não põe isso não, porque o que está em você é o Espírito de Deus. Então não tem nada que mandar sair, porque você tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Então não tem que sair nada, tem que ficar. Então quando o espírito maligno saiu de Saul, o Espírito Santo saiu de Saul, entrou o quê? O espírito maligno. Aí chegaram para Saul e disseram assim, Saul, olha só, se você arrumar alguém que toque bem uma harpa, esse espírito maligno sai. Aí eu pergunto, será que sairia? Se arrumasse qualquer pessoa que toca bem a harpa, será que sairia? Aí eu fico vendo mais ou menos, Saul estava naquela situação, ele já não tinha o Espírito Santo, ele já não tinha mais intimidade com Deus. O que falassem para ele, isso é bom? Ele ia achar que era bom. Eu me lembro que quando hoje minha mãe é uma serva do Senhor, né? Mas quando nós éramos pequenos, eu e meu irmão, qualquer coisa que a gente às vezes estava doente, alguém chegava e dizia uma simpatia, minha mãe ia lá e fazia, porque achava que dava certo. E Saul, o que acontece? Saul achou que dava certo. E Saul chegou e disse assim, arrume alguém que toque harpa. Aí um dos seus servos chegou para ele e disse assim, olha só, eu conheço um jovem, filho de Jessé. Ele não somente sabe tocar bem uma harpa, mas ele é corajoso, ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavra, ele é de gentil presença, e o Senhor é com ele. Você pediu uma pessoa com uma qualidade só, mas eu conheço um que tem 7 qualidades. E eles mandaram chamar Davi. Quando Davi chega, a palavra de Deus diz que quando Saul olhou para Davi, achou graça em Davi. Saul amou Davi, sentiu um amor por Davi, disse assim, eu quero que você esteja, mora aqui, seja meu escudeiro, fique na minha casa. E a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o que acontecia? O espírito maligno saía. Mas aí você fala assim, pastor, você falou agora, se arrumasse um homem que tocasse a harpa, o espírito não ia sair. Se fosse outro homem que chegasse ali e tocasse a harpa, o espírito ia continuar. Mas o que fazia a diferença não era aquela harpa, o que fazia a diferença era a unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. O que faz a diferença muitas vezes não é a nossa posição, o que faz diferença é a unção de Deus na nossa vida, isso que faz toda a diferença. Então eu comecei a analisar essas qualidades que a palavra coloca. A primeira qualidade que nós vamos pegar essas qualidades para a nossa vida, para nós sermos vitoriosos, agradarmos a Deus. A primeira qualidade que tem aqui de Davi é o quê? Davi tocava bem. Se depender de tocar bem para agradar a Deus, para mim fica difícil. Porque eu não toco nenhum instrumento, gente.
Eu sempre digo, até para bater palma eu sou desafinado. Às vezes eu fico assim, ó, para tentar pegar o ritmo, né? Então eu falo assim, mas pastor, eu falei assim, Deus, como eu vou pegar essa qualidade? Quando eu estava lendo esse texto pela primeira vez, como eu vou pegar essa qualidade de Davi para a minha vida? Aí nós vamos analisar essa qualidade de Davi. Davi era o que nesse momento que mandaram chamar Davi? Davi era o quê? Um pastor de ovelha. Aí eu faço uma pergunta para você. O que tem a ver pastor de ovelha com tocar harpa? Tem alguma coisa a ver? Não. Não tem nada a ver. Então por que Davi tocava harpa e tocava bem? Sabe por quê? Porque ele era um adorador. Eu posso até não saber tocar uma harpa, mas eu sei adorar o Senhor. Você pode até não saber tocar um instrumento, mas o que faz a diferença é você ser um adorador. Davi era um adorador. Quando ele começou a tocar a harpa ali, o que aconteceu? Ele começou a adorar o Senhor. O espírito maligno estava em Saul, ele começou a louvar, a adorar o Senhor, e o inimigo disse assim, eu não sou obrigado a ouvir isso. Porque onde tem adoração, o inimigo tem que sair. Onde tem adoração, há libertação. Então o que acontece? Quando Davi começou a adorar perto de Saul, tocando a harpa, eu acredito que ele não só tocou a harpa, mas ele começou a engrandecer ao Senhor. Então, meu irmão, a palavra diz que o que Deus procura é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode não saber tocar um instrumento, mas você pode adorar o Senhor, porque quando você adora, você agrada. Nós podemos ver o livro de Salmos, foi lido aqui o livro de Salmos. Os livros de Salomão são livros de quê? De sabedoria, mas os livros de Salmos é livro de adoração, meu irmão. E sabe quem mais escreveu nesse livro de adoração? Davi. Se você pegar os 150 salmos, 74 foi escrito por Davi, 12 por Asaf. Quem era Asaf? Um adorador. 9 foram escritos pelos filhos de Corá, que eram o quê? Adoradores. 2 foi escrito por Salomão, que era sábio, mas também adorava. 1 foi escrito por Moisés. E os outros não têm os autores. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa. A maioria dos salmos foi escrito por quem? Por Davi, porque Davi amava adorar o Senhor. O que Davi mais fazia era adorar o Senhor. Nós encontramos salmos de Davi, um salmo, quando Davi estava triste, o que ele fazia? Adorava. Tem gente que acha que só tem que adorar quando está alegre. Ah, eu estou tão alegre, aí começa a cantar, já viu? Mas quando está triste, aí fica lá, todo fechadinho. Davi, quando estava triste, ele adorava o Senhor. Quando ele estava alegre, ele adorava o Senhor. Quando ele estava passando perseguição, ele adorava o Senhor. Quando ele conseguia uma vitória, ele adorava o Senhor. Quando ele pecava, ele adorava em arrependimento ao Senhor. Mas a todo momento, a palavra de Deus diz que Davi adorava o Senhor toda manhã e toda noite. Davi adorava o Senhor. Então o que nós temos que fazer? Adorar o Senhor. E os próprios salmos, hoje, quantos louvores vêm dos próprios salmos? Nós temos o Salmo 23. Quantos não conhecem, não tem o louvor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma adoração de Davi. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, todo louvores a Davi estava sempre adorando o Senhor. Você está passando por luta? Adore o Senhor. Comece a adorar o Senhor o tempo todo. A segunda qualidade que nós encontramos em Davi, sabe o que é? Ele era corajoso. E ele era corajoso porque ele era alto e forte? Não. Davi tinha pouca estatura, talvez não tinha força, mas ele era corajoso, meu irmão. A Bíblia, a palavra de Deus diz, se nós formos frouxos, no nosso momento de angústia, a nossa força vai ser pequena. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, olha, deixa Deus trabalhar no teu coração. Você que está passando por luta, olha, quer coragem, Deus coloque coragem no teu coração, coloque ânimo no teu coração. Sabe por quê? Porque se for frouxo, você não vai conseguir vencer.
Mas se você tiver coragem de Deus, Davi tinha coragem de Deus. Certa vez, quando ele foi levar o lanche, conhece aquele texto? Todo mundo conhece. Quando Davi enfrentou Golias, ele foi levar lanche para os seus irmãos. Sabe o que estava acontecendo quando Davi chegou? Golias estava afrontando o exército de Deus. Durante 40 dias. Afrontando. Sabe o que o exército de Deus, que estava lá o rei Saul, estavam os irmãos de Davi junto com os soldados. Cada vez que Golias afrontava, o exército o quê? Ficava com medo e recuava. Aí Davi, aquele jovem que ninguém dava nada por ele. Quando ele viu aquele gigante afrontando o exército de Deus, ele disse assim: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Ele podia ficar com medo, não podia? Mas ele estava com coragem, vinda de Deus. A nossa força não é nossa, meu irmão. Você está passando por luta, a força vem do Senhor. Lá em Efésios fala: fortalecei-vos pela força do teu poder. Então a nossa força tem que vir do Senhor. Ah, pastor, você parece que está sempre bem. É porque eu busco minha força no Senhor. Todos nós passamos por lutas, mas é o Senhor que nos fortalece. Então você tem que chegar: Senhor, venha me fortalecer. Davi, ele não estava confiando nas suas próprias forças, porque se ele estivesse confiando nas suas próprias forças, ele iria perder, mas ele estava confiando no braço forte do Senhor. É isso. Então temos que buscar de Deus o quê? Coragem. Terceira qualidade que a palavra coloca, pelo menos na minha versão aqui, é animoso. O que é animoso? É duas coisas. É você ter ânimo e você levar ânimo. Eu sempre digo uma coisa: uma das coisas que o inimigo mais gosta de jogar no coração e na mente, o inimigo pode tocar no servo de Deus? Pode ou não pode? O inimigo pode tocar na minha vida, na sua? Não, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Mas ele pode lançar. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamáveis. Por isso que muitas vezes nós vemos irmãozinho, às vezes vocês vê, o irmãozinho não apareceu no domingo na igreja. Aí chega na outra semana, o irmãozinho não apareceu de novo. Aí você liga para o irmão. Eu não espero chegar a segunda semana para ligar. Mas na primeira semana eu já faço contato. Mas quando nós vamos entrar em contato com o irmão diz assim: olha, vem um desânimo no meu coração. Tem pessoas que eu te digo não estão aqui hoje, porque na hora de vir para a igreja, vem aquele desânimo. Aí você chega assim: poxa, você falou que é na igreja, por que você não foi? Ah, na hora me veio um desânimo no meu coração. Foi Deus que jogou esse desânimo? Não. O inimigo não quer que você tenha ânimo para estar na casa do Senhor. O inimigo não quer que você tenha ânimo para vencer a dificuldade que você está passando. Porque se a pessoa estiver desanimada, ela já está 50% ou mais derrotada. O que a pessoa desanimada vai conseguir numa luta? Nada. Às vezes, por isso que eu digo assim: olha, encha o teu coração de ânimo vindo de Deus. Deus que coloca ânimo no nosso coração no momento de dificuldade. Ontem mesmo, eu fui fazer uma visita de uma pessoa no CTI. Quando eu cheguei, a pessoa estava desanimada. Mas quando eu saí, a pessoa já estava alegre, rindo e estava animada. Porque nós temos que levar ânimo para as pessoas. Ou nós somos canal de ânimo ou desânimo. Ou você vai botar a pessoa para cima, ou você vai afundar mais a pessoa do jeito que ela está. E a pessoa, eu vou lá, visito uma pessoa no CTI, aí a pessoa está lá, já está ali no CTI, a pessoa estava para baixo, tudo. Eu disse: a situação é grave mesmo. Né? Vai ser complicado para sair. Porque tem gente que é assim, gente. Eu já falei, eu tive uma cliente minha que quando eu ia atender, ela era tão para baixo, ó vida, ó céus, que quando eu entrava para atender essa cliente, quando eu saía, parecia que eu tinha levado uma surra. Porque para ela nada ia dar certo. Mas tem pessoas não, tem pessoas que estão sempre animadas. A nossa irmã aqui, minha mãe, a nossa diaconisa Luzia, ela foi para Santa Catarina, por isso que ela não está aqui. Mas minha mãe, desde que eu conheço ela,
Eu nunca vi minha mãe desanimada. Minha irmã é testemunha. Quantas vezes, às vezes eu estava passando por alguma luta, eu disse assim, eu vou lá na casa da minha mãe, porque eu vou receber aquele ânimo do Senhor através da minha mãe. Eu chegava lá, mãe, estou passando, meu filho, vai dar tudo certo, você vai conseguir. E foi isso que eu fiz ontem no CTI. Eu cheguei lá para visitar, eu cheguei assim e falei, seu Manuel, é um português. Eu falei, seu Manuel, você vai ficar bom em nome de Jesus. Você logo vai sair daqui, Deus é contigo. E ele ainda não era evangélico, eu disse que o senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E ele abriu o coração para o Senhor Jesus. Quando eu saí de lá, ele estava com um sorriso, estava com ânimo. Porque nós temos que levar ânimo, nós temos que ter primeiramente ânimo. Porque quem é desanimado não tem ânimo para levar. Como eu vou levar aquilo que eu não tenho, meu irmão? Tem gente que só vive assim, desanimado. Oh, vida. Oh, céus. Nossa. Gente, não pode ser assim. Nós temos Jesus. Nós temos o Senhor conosco. E um motivo de maior ânimo que nós temos que ter vem do Senhor. Davi, olha, ele era aquele que levava ânimo sempre. Nós encontramos na Bíblia Davi levando o ânimo das outras pessoas. O filho dele, quando morreu, ele chegou lá e disse assim, morreu agora. Ele clamou, ele fez tudo para que o filho revivesse. Não reviveu, ele chegou lá e foi animar a mãe. Irmão, leva ânimo do Senhor. Tem um ânimo de Deus. Davi tinha um ânimo de Deus na vida dele. Outra qualidade de Davi que nós encontramos, a palavra diz que ele era homem de guerra. Aí eu vou te perguntar, quando nesse momento, Davi era homem de guerra? Quem acha que era homem de guerra, levanta a mão. Gente, ninguém. A Bíblia diz, o servo de Saul disse, entre as qualidades dele, homem de guerra. Ele ainda não era homem de guerra. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus vê em você aquilo que você ainda não é. Deus vê qualidade em você que você talvez ainda não tenha. Mas eu quero dizer para todos que estão aqui nessa noite, nós somos homens e mulheres de guerra. Sabia disso? Nós fazemos parte de um exército. A Bíblia diz que nós passamos constantemente por uma batalha. Constantemente nós estamos em batalha. Uma batalha espiritual que tem. Mas eu quero te dizer uma coisa, nessa batalha, nós podemos escolher duas posições. Uma, nós deixamos quando escolhemos a Cristo. Essa nós já saímos. Porque nessa batalha, antes nós éramos o quê? Prisioneiros. Hoje não tem mais prisioneiro. Quem já recebeu o Senhor Jesus não é mais prisioneiro. Porque a Bíblia diz isso. Mas hoje, servindo ao Senhor Jesus, você pode escolher entre duas posições. Ou você é vítima, ou você é guerreiro. É verdade. Ou você é vítima, ou você é guerreiro. Vítima é aquele que está passando pela batalha e está lá, ó. Não vou conseguir. Não tem jeito, não. Toma de desânimo também de novo. Você acha uma vítima. E o inimigo, ele te vê como você se enxerga. Você lembra até que foi pregado aqui essa semana? Você lembra quando os 10 espias chegaram lá e disseram o quê? Olha, eles nos veem, nós nos achamos o quê? Gafanhotos. Eles nos veem como o quê? Gafanhotos. Sabe como o inimigo te vê? Como você se enxerga. Você se enxerga como? Eu sou um pouquinho de nada. Eu não tenho força nenhuma. Você não tem força sua, mas você tem força do Senhor. Eu não vou conseguir, eu não tenho como lutar essa batalha. Meu irmão, não é para lutar sozinho. Sabe por quê? Nós temos um general à frente. E o nosso general é Cristo. Você lembra do louvor? O nosso general é Cristo. E nos passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória! Nós estamos no exército, nós somos do exército, quem está à frente é Cristo. Se Cristo é o nosso general, nós vamos vencer essa batalha. Davi, naquele momento que falaram que ele era homem de guerra, ele era só um pastorzinho de ovelha. O gigante lá, e disse assim, eu vou guerrear contra ele.
O exército todo lá estava na posição de quê? De vítima. Era povo de Deus, mas estava ali tudo como o quê? Como vítima. Com medo. Meu irmão, todo espírito de medo cai por terra em nome de Jesus. Eles estavam ali, ó, o exército, Saul, que era grandão, forte, estava tremendo. Quem tem que tremer é o diabo. Quem tem que tremer é o inferno, não você. Porque você tem o Deus com você, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, naquele momento, Davi se tornou um grande, o quê? Guerreiro. Ele se tornou um verdadeiro homem de guerra. E depois que enfrentou Golias, muitas foram as batalhas, muitas foram as vitórias que Deus concedeu a quem? A Davi. A Bíblia diz que ele pelejou até a velhice, até ficar velhinho, até morrer ele pelejou. Outra característica que a Bíblia coloca sobre Davi. A Bíblia diz que Davi era sisudo em palavras. Aí você fala assim, pastor, o que é sisudo em palavras? Sisudo significa ser sério naquilo que faz. E eu sempre digo uma coisa, uma das coisas que tem que ter em todo servo de Deus é palavra, meu irmão. Você deu a sua palavra, olha, honestidade, palavra, o servo de Deus tem que ter. Ah, tá raro, pastor, tá raro. Gente, quando eu acho que como eu sou chato com o horário, eu sou chato com o que eu comprometo. Quem sabe aqui, quando eu me comprometo com alguma coisa, quando eu me comprometo com um horário, mas hoje as pessoas não levam mais a sério. Só que nós não podemos mudar os nossos valores segundo a palavra de Deus, porque o mundo está andando em outra direção. Se as pessoas hoje prometem as coisas e não cumprem, a palavra de Deus diz que a palavra do servo de Deus tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do... Você vai fazer, pastor? Vou. Você vai fazer? Não. Não é verdade? É sim ou não. Davi, quando chegou ali diante do Golias, sabe o que ele falou? Eu vou enfrentar esse gigante. Ele deu o quê? A sua palavra. Aí os irmãos dele chegaram para ele e disseram assim, ó, Davi, você não tem condições de enfrentar esse gigante. Davi, se olha, como se podia falar, se olha no espelho. Aí chega quem? Chega Saul, que era o rei. Disse assim, Davi, você não tem como enfrentar, você não tem força. Olha o gigante, olha você. Aí quiseram até dar uma armadura para Davi. Saul quis pegar a armadura dele. Pensa Saul com 2 metros de altura, Davi com 1,70 m. Aí Saul chega assim e fala assim, então põe minha armadura, pelo menos para enfrentar. Aí Davi botou a armadura de Saul, não conseguia nem andar por causa do peso. Ele disse, tira esse troço de mim. Mas ele falou, eu falei e eu vou enfrentar esse gigante. Meu irmão, se você der a sua palavra, cumpra a tua palavra, você é um servo de Deus. Não importa a situação, cumpra. Porque isso agrada o coração de Deus. Se você falar, eu vou fazer isso, faça. Porque isso agrada o coração de Deus. E Davi era assim, quando ele falava uma coisa, ele cumpria o que falava. Outra qualidade de Davi, a palavra de Deus fala que ele era de gentil presença. O que é isso, pastor? Onde Davi chegava, a presença dele agradava. Aí você fala assim, poxa, Davi devia ser um cara muito legal. Devia ser um cara legal. Só que o que fazia Davi ser de gentil presença, era a presença de Deus na vida dele. O que faz a diferença na nossa presença é a presença de Deus. Porque onde Davi chegava, a presença de Deus estava em Davi. Tanto é que Davi, quando chegou diante de Saul, a Bíblia diz que Saul o quê? O amou. Quando Jonatas conheceu Davi, o que aconteceu? O Jonatas o amou. Sabe por quê? Porque Davi tinha a presença de Deus. É aquele que tem a presença de Deus, onde ele chega, ele faz a diferença, meu irmão. Onde ele chega, a presença de Deus chega junto com ele. Tem que ser assim, onde você estiver trabalhando, a presença de Deus tem que chegar lá na sua empresa. Ah, mas ninguém é cristão lá, não importa se ninguém é cristão. Se você está chegando lá, você faz diferença naquele lugar. A tua presença vai fazer diferença. Não é porque está o Davi aqui, não. Por coincidência, Deus colocou minha filha
para trabalhar lá no cartório, lá no fórum, junto com Davi. Né, Davi? Ele não sabia que ela era minha filha não sabia que ele era daqui da igreja. Depois que eu falei, olha, tem um rapaz chamado Davi. Rapaz, viu? Tem um rapaz chamado Davi lá que trabalha com você, não, filha? Aí ela falou assim, tem um Davi lá. Eu disse assim, ele é lá na igreja. Eu percebi logo que ele era um servo de Deus. Eu percebi logo que ele era um servo de Deus. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na nossa vida, que faz toda a diferença, que faz você ser um testemunho vivo naquele lugar. Infelizmente tem alguns lugares que a pessoa fala assim, quando a pessoa diz, eu sou evangélico, e nem parece. Eu sou cristão, nem parece. Se você não fala, eu não sabia. As pessoas têm que sentir em nós a presença de Deus. Quando nós temos intimidade, quando nós temos relacionamento com Deus, a presença de Deus está em nós. Onde Davi chegava, ele levava a presença de Deus. Por isso ele ia conseguindo vitória também. E a última qualidade que nós encontramos, que faz toda a diferença na vida de Davi, sabe qual é? E o Senhor é com ele. Sabe por que Davi venceu o Golias? Porque o Senhor é com ele. Sabe por que Davi venceu antes? Ele venceu um urso, ele matou um urso. Sabe por que ele matou um urso? Que foi pegar uma das suas ovelhas? Porque o Senhor era com ele. Sabe por que ele acabou com o leão que ia matar uma das suas ovelhas? Não é porque ele era forte, não. É porque o Senhor era com ele. Sabe por que Mesaque, Sadraque e Abednego foram livres da fornalha? Porque o Senhor era com ele. Sabe por que Daniel foi livre? O Senhor fechou a boca dos leões na cova? Porque o Senhor é com ele. Sabe por que muitos estão aqui nessa noite? É porque o Senhor é com você, meu irmão. Eu sempre digo uma coisa, se o Senhor não fosse comigo, vocês não teriam o pastor Rogério aqui. Se eu estou aqui é porque teve livramentos de Deus na minha vida, porque o Senhor é comigo. O gato tem 7 vidas, eu tenho mais. Já mandaram eu escolher bala que ia morrer, já mandaram um monte de tiros em cima do meu carro. Várias coisas eu já passei, livramentos de Deus. Se eu estou aqui nessa noite, eu posso dizer, é porque o Senhor tem me guardado e me protegido, é porque o Senhor é comigo. E quantos aqui já receberam livramento de Deus? Levanta a mão. Então, se não fosse Deus, essa igreja estava vazia hoje. Eu não estaria aqui. Se todo mundo que levantou a mão aqui, recebeu o livramento de Deus, não tivesse em Deus ali dando o livramento, não estaria aqui. Nem irmão Licínio. Olha os testemunhos do irmão Licínio, gente. É muita coisa que o Senhor faz conosco. E para o Senhor estar conosco, nós temos que estar com Ele. Tem gente que, eu vejo pessoas que não fazem nada para querer agradar a Deus. Não fazem nada por nada. E ainda diz, mas o Senhor sempre esteve comigo. Gente, para o Senhor sempre estar com você, você sempre tem que estar com Deus. Guarde sempre isso. O Senhor disse para Asa, olha só, enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Mas no momento que você se afastar de mim, eu vou me afastar de você também. É o Senhor que se afasta? Será que é o Senhor que se afasta de nós? Era isso que o Senhor estava querendo dizer para Asa? Não, ele queria dizer o seguinte: Asa, se você está próximo de mim, eu estou próximo de você está próximo de mim. Mas se você afastar, é você que está se afastando. Eu sempre digo uma coisa, Deus não se afasta de ninguém. Deus, Ele não quer que você caminhe sozinho. Como nós falamos, nós passamos por batalha. Não passamos ou não passamos? Passamos. Muitos aqui estão passando por batalha. Mas o pior de tudo é passar por batalha sozinho. Imagine a luta que você está passando, se você estivesse passando sem o Senhor. Como ia ser complicado? Em quem você vai colocar a sua esperança? Imagine aquele que não tem esperança em nada para colocar. Coloca o único que você, de repente, está uma enfermidade. O único que você vai ter esperança para colocar é nos médicos.
Às vezes, seu problema é na justiça. O único que você vai poder colocar a sua esperança é no advogado, no juiz. Mas aquele que anda com o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Você passa por luta, mas sabe que o Senhor está contigo. Sabe que o Senhor está ali à frente. Você faz parte do exército de Deus. E Deus está andando, está na frente. E eu te digo uma coisa. Quando o inimigo ele vê quem está à frente, que é o nosso general Jesus, ele mete a retirada. Ele foge. Porque maior é o que está contigo do que o que está nesse mundo. Guarde sempre isso. Eu não sei o gigante, o inimigo, quando se levanta contra você, mas uma coisa eu tenho certeza, que o que está com você é maior do que aquele lá que está nesse mundo. Vamos ficar de pé nesse momento? Às vezes as pessoas querem enxergar Davi pelo seu pecado Deus perdoa. Mas a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, nessa noite, o que eu quero pedir sobre a minha vida, sobre a tua vida, é que essas qualidades de Davi venham se cumprir em nós. Que nessa noite você saia daqui como um adorador, primeiramente, como um adorador. Adorando ao Senhor. Deus ama a adoração, meu irmão. Se você está triste, adore ao Senhor. Se você está alegre, adore ao Senhor. Se você está passando por dificuldade, adore ao Senhor. A segunda qualidade que Deus quer que você saia aqui no seu coração é coragem. Não seja frouxo nesse momento. Não já comece a guerra com medo, com covardia. Mas o Senhor, quando chamou Josué, disse assim: ser forte e corajoso. E nessa noite Deus está falando para você: ser forte e corajoso, meu filho, minha filha. Outra coisa, seja animoso. Se tem alguém aqui com desânimo no coração, caia por terra em nome de Jesus. Todo desânimo caia por terra em nome de Jesus. E venha ânimo do alto, ânimo de Deus no teu coração. Que essa palavra de hoje traga ânimo para você. A palavra de Deus. Que você seja um homem ou uma mulher de guerra. A partir de hoje, se você não estava se achando, você estava como vítima, hoje você é guerreiro. Tem um louvor que diz: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Vamos lutar. Vai ter momentos de paz. Se quem não está passando por guerra nesse momento, é momento de paz. No momento de paz, se fortaleça. Momento de paz não é para você ficar distraído. Momento de paz é para você se fortalecer, porque uma hora a guerra vai vir. O Senhor está falando para você ser sisudo em palavra. O que você fala, você cumpra. Porque Deus é glorificado quando nós somos honestos, quando nós temos palavra. O homem tem que ter palavra. A mulher de Deus, ela tem que ter palavra. Nós temos que ser de gentil presença. Onde nós chegamos, nós temos que tornar aquele lugar agradável. A nossa, assim, mas eu sou emburradão mesmo. Hoje você vai sair daqui simpático, gentil. Porque onde você chegar, as pessoas vão sentir a presença de Deus. A Bíblia diz que a igreja primitiva, por causa da sua gentil presença também, da sua graça, a cada dia a igreja ia crescendo. E principalmente, você vai andar com o Senhor o tempo todo. Você vai ter o Senhor no teu lado. Não temos como nós vivermos sem o Senhor no nosso lado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nossa esperança está no Senhor. Davi, ele não tinha a palavra de Deus, a Tua palavra, Pai. Diz que Davi preferia estar um dia nos Teus átrios do que 1000 fora, Senhor.
A tua palavra diz que Davi amava a tua palavra, os teus mandamentos, os teus preceitos, Deus. A tua palavra diz que Davi amava a tua presença, Senhor. Então, Pai, eu peço que o Senhor coloque nos nossos corações as características de Davi, a unção que estava sobre a vida de Davi, Pai. Que cada um aqui tenha unção do alto, Pai. O que fazia diferença de Davi, quando ele dedilhava aquela harpa, era a unção tua sobre a vida dele, Senhor. E quando ele dedilhava, o mal tinha que sair. E através da tua unção na nossa vida, onde nós chegarmos, quando nós chegarmos na nossa casa, se tiver algum mal, vai ter que sair, por causa da unção que há sobre as nossas vidas. Se tiver algum mal no nosso trabalho, vai ter que sair, porque a tua unção está sobre as nossas vidas. Se tem algum mal sobre famílias, casamento, vão ter que sair, porque a tua unção está sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.